Top. Então, uma vez aqui que a gente, no nosso guia de tarefas, a gente adicionou, então, habilitou a ferramenta desenvolvedor. Ao a gente clicar aqui em desenvolvedor, vamos ter acesso a algumas ferramentas interessantes que o Excel nos fornece. E uma delas são essas macros. Que essas macros são por meio dessas macros que a gente vai escrever os nossos códigos, porque as macros nada mais são do que o conjunto de ações, né, que o Excel executa, que pode ser repetidas várias vezes, ou seja, são os nossos códigos. Então a gente pode escrever um código e ficar executando ele quantas vezes a gente quiser, que vai ser traduzido por meio de ações, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, para ficar bem claro, o Excel que tem essa ferramenta de gravar macro, ou seja, gravar essas ações. Vamos fingir que a gente precisa fazer, que a gente faz todo dia uma coleta de dados, que a gente pega o nome das pessoas, além do nome a gente pega a profissão e pegamos também a situação, se estão desempregados ou não, para fazer uma coleta de dados, sei lá, estatística. Só que a gente faz isso pelo Excel, só que vão ver que isso aqui não está bem espaçado, então a gente precisaria corrigir isso. Essas linhas de grade que me incomodam, então a gente gosta de que fique branquinha assim. Além disso, que tenha bordas, né, que isso aqui são os títulos importantes. Além disso, vamos querer que tudo fique igualmente espaçado, né? E que tenha uma largura, sei lá, de 20 centímetros. Beleza. Para que então a gente comece a executar nossa coleta. Como que a gente faria isso? A gente pode fazer isso aqui de uma forma mais rápida, né? Vou apagar tudo e fazer a mesma coisa. Vamos gravar a macro. Quando a gente grava isso, clique em gravar, o Excel vai pedir para a gente colocar aqui o nome dessa macro. Vamos pôr aqui teste tracinho 1, por exemplo. Ok. Então tudo que eu for fazer a partir desse momento, o Excel está gravando. Então, por exemplo, quando eu cliquei aqui nessa célula B2, o Excel traduziu essa minha ação, né, transcreveu essa minha ação por meio de código. Então ele foi lá e escreveu na macro, né, guardou em um lugar essa minha ação, que eu posso usar depois. Então, por exemplo, aqui vou colocar o nome, as mesmas coisas, profissão, e aqui vou colocar situação. Quero que aqui, nesses intervalos de nome, a situação, tudo fique centralizado. Além disso, fique branco e tenha uma largura de 20 centímetros. E aqui, como nome, profissão e situação é um dado importante, vamos destacar. E aqui embaixo seleciona para começar então fazer a coleta. Então eu paro. Quando eu clico aqui em parar, então agora parou de gravar todas as minhas ações. E o Excel ele armazenou isso aqui em algum lugar. E onde eu posso ver isso daqui? Então eu posso clicar aqui em Visual Basic. E onde que fica isso? Fica nessas pastas aqui, nesses módulos. Então todas essas ações, essas macros nossas estão nesses módulos aqui, No caso, então, o Excel gravou aqui nesse módulo 2. Então ele criou aqui essa sub seria justamente a macro, né, o nome da macro. Então a macro que a gente colocou, a macro teste 1, né, abriu e fechou aqui, e fechamos a sub aqui embaixo, Então end sub, né, de fim, de finalizar a sub. Top. Então a partir desse momento, todas essas ações que a gente fez ali foram transcritas aqui, aquelas ações foram transcritas para código. Então a gente selecionou, lembra que a gente selecionou a célula, né, esse objeto célula aqui,
B2, né? Selecionamos ela e com ela ativa a gente atribuiu um valor a ela, colocamos nome, né? Ou seja, a célula B2 passou a ser chamada nome, antes era nada, né? Passou a ser nome, a célula C2 agora profissão e a célula D2 situação, e selecionamos todas aquelas colunas, né? Que é do intervalo nome a profissão, e fizemos todos aqueles ajustes, né? De bordas, enfim. Então, todas aquelas ações estão salvas aqui. E se eu apagar isso daqui e eu executar a minha macro, como que eu posso executar a macro? Todas as minhas macros ficam armazenadas aqui, ó, em macros. Eu posso clicar aqui, ó, eu tenho 3 macros gravadas e no caso a macro que a gente acabou de gravar é essa teste 1. Então se eu clico aqui nela e ponho executar, então essa macro, todas aquelas ações foram executadas. Então é interessante, né? É interessante saber e entender isso, porque eu posso executar essas macros por meio daqui, ou eu posso criar um botão. No caso que eu criei um botão, por exemplo, nesse botão eu vou atribuir uma macro. No caso que essa macro é a teste 1. Então, se eu apagar tudo isso aqui, ó, vamos pôr só aqui, ó, para cá e clicar, olha que aconteceu. Todos esses dados foram executados. Então é interessante entender essas macros. Só que se a gente olhar aqui para o Excel fala de uma forma muito complicada, né? Veja que para ele falar, para escrever nome, ele utilizou duas formas. E é complicado ficar decorando Active Cell, né, fórmula, R1, C1, nome. Então o Excel normalmente ele fala de uma forma muito complicada por meio dessas gravações. Se eu quero, vamos escrever aqui, ó, vamos deixar isso aqui já mesmo do jeito que está. Vamos criar uma outra macro. Então, se eu quiser criar uma macro, o que eu faço? Eu venho aqui em inserir e aqui em módulo temos onde que a gente vai colocar o nosso código. Então vamos colocar aqui sub texto, não, vamos colocar teste e colocar texto teste 2 e abro, fecho. Então estou criando uma macro. O nome dessa macro é teste 2 e quando eu dou enter ele automaticamente já fecha a macro para mim. Então se eu quisesse, eu vou passar para vocês depois como que faz isso, mas se eu quisesse falar a mesma coisa para o Excel, por exemplo, para não ficar muito longo aqui a gravação, só para escrever aqui nome, profissão e situação, eu poderia ser muito mais simples. Como? Eu poderia falar que lá na minha célula, no caso quando a gente quer falar célula, a gente fala range. Daí a gente abre e fecha. E quando a gente abre e fecha, perceba que ele já nos dá aqui a célula, né? Então quando a gente quer atribuir aqui, falar por exemplo dessa célula aqui, ó, B2, então a gente está falando da célula que é da coluna B2, tipo xadrez, né? A gente seleciona aqui a célula então que a gente quer, ponto 2, né? E a gente pode falar simplesmente que ela vai ser igual a... Aí quando a gente quer falar de caracteres, tipo, tem que colocar entre aspas. Então, nome. E na range, no caso aqui, essa daqui, ó, C2. Então, C2 vai ser a nossa profissão, e na range D2 vai ser o que? A situação. Top,
Feito isso, se a gente clicar aqui, ó, em executar, ou a gente pode clicar aqui em executar, ou a gente pode clicar em F5, ou a gente pode pedir para ele ler linha por linha. Daí a gente clica em F8. Por exemplo, se eu clicar em F8, então ele está começando a ler a minha sub. Então ele está na linha, bem na linha da sub. Então quando ele passa é que ele lê. Então leu, está dentro da minha sub. Passou, leu, escreveu o nome. Aqui, profissão. E na célula D2, situação. Fim. Simples, entendeu? Simples. E olha que para fazer isso daqui, gravando as macros, olha o que o Excel fez. Então, o que eu vou passar para vocês são formas mais simples de falar com Excel. Porque o que eu utilizo normalmente faço do Excel essa parte aqui como apenas o banco de dados e crio user forms, né, que são essas coisas aqui, ó, que são botões, esses text box são os textos que as pessoas escrevem. Então são essas coisas interessantes assim que a gente vai aprender mais adiante. Então o Excel, essa parte interna, né, vamos falar assim, vai ser apenas um banco de dados, e o que a gente vai utilizar aqui seriam criar esses programas, esses user forms, que vão ser alimentados por esses bancos de dados, entendeu? Só que de uma forma mais simples, em vez de ficar gravando macro, vamos aprender a linguagem do Excel. Para isso, a gente precisa entender dois conceitos: o que é propriedade e o que é método.